Olá pessoal, tudo bom? Depois do nosso encontro lá na escola, onde eu fui fazer aquela troca de experiência sobre adequação curricular, a Delcilene me pediu que eu fizesse, que eu elaborasse uma coletiva para a gente discutir, falar sobre funções executivas. E aí, quando eu comecei a elaborar sobre funções executivas, eu acabei vendo a necessidade da gente revisar, né, aprender sobre todas as áreas que envolvem aprendizagem, não só as funções executivas. E aí eu elaborei uma série de aulas, digamos assim, né, para dar esse suporte e motivar os professores a conhecer elementos básicos sobre a cognição para facilitar adequações em situações práticas de ensino-aprendizagem. Porque o laudo, ele não te orienta como fazer isso. Você tem uma criança com laudo, mas isso não justifica ela não aprender, porque toda criança é capaz de aprender. Claro, cada uma tem um ritmo, né? E uma pessoa com DI tem um processo bem mais lento do que uma pessoa neurotípica. Mas isso não justifica, porque você colocar a criança para dormir na escola, você não está incluindo essa criança. Você está fazendo exclusão dessa criança. E o papel da escola é ensinar. E para isso, a gente tem que conhecer como a criança aprende, né? E nosso sistema se desenvolve a partir de várias conexões. E que engloba tudo, né? Engloba o social, engloba o afetivo, engloba os fatores neurobiológicos. E aí o professor tem que lidar com isso, porque afinal o professor escolheu uma área bem complexa para trabalhar, que é a aprendizagem, tá? Então, vamos iniciar. E nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a aprendizagem, que é um processo complexo, adaptativo, que leva à adoção de novos comportamentos. E para que haja uma aprendizagem, a gente depende de plasticidade cerebral e integridade das funções neurológicas, neurobiológicas, para que esse processo adaptativo de interação com o meio ocorra da melhor forma possível, possibilitando memorização, avanços adaptativos e a consolidação da aprendizagem. Do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem acontece com as transformações das estruturas do pensamento a partir de entradas sensoriais que recebem os estímulos e o encaminham às áreas de percepção, interpretação e respostas correspondentes. Essa parte aqui, ó, esse cérebro aqui representado, essa parte colorida, se refere aos aspectos sensoriais. São as áreas responsáveis por captar, né, por fazer a primeira leitura, digamos assim, dos estímulos que a gente recebe. E aí vai encaminhar para as áreas mais especializadas até ter a resposta. Essa parte, neste cérebro aqui, está pintado as partes motoras que são envolvidas para a resposta do estímulo que a gente teve. E é assim que a gente funciona. Todo e qualquer sentido que a gente perceba, ele vai ser respondido aqui por essas áreas, né? E então aqui tem um exemplo das áreas que são acionadas de imediato para que tenha acionadas e em seguida darem respostas. Bom, são três partes fundamentais, né, para a aprendizagem. Três partes no cérebro fundamentais para a aprendizagem. O sistema límbico, o hipotálamo e o córtex cerebral. Então, aqui, o sistema límbico, inicialmente, né, vamos falar dele. Ele está localizado na parte central do cérebro, né, protegido aqui pela
pelo córtex. E o córtex ele vai ser responsável por controlar os movimentos do corpo e distinguir os sentidos de pensamento. O hipotálamo ele vai ser responsável pela nossa função e processos metabólicos e de atividades autônomas. Então, por que ele é importante? Porque se você não tiver um mínimo de vigilância, está acordado, você não consegue prestar atenção. Então, você não vai aprender, porque a atenção ela é necessária, né? O tálamo, ele é responsável, ele é um maestro, digamos assim, né? Porque ele que vai ativar a área do córtex cerebral, que tem a função, e ele vai ter a função de integrar o sistema sensorial e motor. O fórnix, envolvido nas emoções e na memória, leva sinais do hipocampo, que é essa área aqui, até o hipotálamo, ok? Nessa área aqui do hipocampo é onde que se dá o armazenamento da nossa memória, a consolidação da nossa memória, junto com o córtex pré-frontal aqui, onde estão as amadas funções executivas da DEL, tá, gente? O giro singular tem papel na emoção e está relacionado com o controle visual, auditivo e as alterações das emoções. Também ligada às emoções vem a amígdala, né, que está envolvida na aprendizagem e memória emocional. Toda memória significativa, ela vai estar, ela vai ser percebida e armazenada. E isso acaba sendo muito forte na consequência de nossas aprendizagens. Quando você tem uma memória desagradável em relação à aprendizagem, isso atrapalha na sua aprendizagem. E o corpo caloso, que é essa parte mais clara, que é responsável por conectar os dois lados do cérebro, né? Porque as informações, elas vão chegar simultâneas. E é ele que vai distribuir para os dois lados para que recebam de forma simultânea. O lóbulo frontal, que é essa parte aqui, é que a gente está falando do córtex, né? Que é importante para a aprendizagem. Essa parte superior é dividida em 4 partes, como lóbulo. Lóbulo frontal, responsável pelas funções executivas e associado à atividade motora. A fala é uma atividade motora, né? Essa parte também é responsável pela cognição e pela memória. Lembra que eu falei que é aqui junto com o hipocampo que vai se consolidar? É nessa parte que pré-frontal que vai ter, que ajuda nessa consolidação da aprendizagem. O lóbulo parietal é responsável pela orientação espacial, linguagem, cognição e sensação, tá? É aqui que vai ocorrer a integração sensorial. O lóbulo occipital, ele é responsável pela nossa visão, né? Então todos os estímulos visuais são captados e trabalhados aqui. E o lóbulo temporal é responsável pelos estímulos auditivos, de compreender e expressar as emoções, memória e processamento de linguagem. Bom, e aí eu tinha falado que o nosso cérebro ele é dividido em 2 lados, né? E aí vem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Também já tinha falado que as sensações, que as informações chegam ao nosso cérebro e é sentida igualmente dos 2 lados, mas é interpretada de forma diferente em cada um deles, ok? Os hemisférios cerebrais, eles assumem funções distintas e bem definidas na gerência do comportamento humano. Então, o lado direito, ele vai estar relacionado à função da imaginação, visão, intuição, orientação espacial, integração pelo emocional, sinestésico e expressivo. O esquerdo, pelo planejamento, linguagem, lógica, tempo, análise, detalhes, organização e sequências. A especialização hemisférica, com o nosso desenvolver, né, com o desenvolvimento da criança, quando chega lá pelos 6, 7 anos de idade, a criança começa a demonstrar qual o melhor lado, qual a predominância lateral que ela tem,
né? E isso é desenvolvido no período de 6, 7 anos de idade, 5 às vezes, né? Que vai ter essa especialização hemisférica. E nesse período que a criança vai desenvolver uma coordenação de sentidos de direcionalidade, temporalidade, ritmicidade, lateralidade, e vai aperfeiçoando de acordo com o aperfeiçoamento da coordenação, ok? Vamos marcar isso. Bom, as modificações estruturais e funcionais dos neurônios e suas conexões estimulam o desenvolvimento de habilidades cognitivas que são a base para a aprendizagem. Quando a gente nasce, a gente tem a estrutura formada, mas ela ainda não está bem estruturada. Então, a gente vai desenvolvendo, conforme o nosso crescimento e nossas experiências, essas estruturas vão sendo amadurecidas. E aí elas trabalham de forma mais específicas e mais competentes, tá? E para a aprendizagem, a gente necessita de todas as funções cognitivas superiores, que ajudam, que fazem com que a gente aprenda. E se essas estruturas não estiverem bem estimuladas ou funcionando de forma adequada, vai acontecer problemas de aprendizagem. Então, aqui a base da aprendizagem está aqui, ó, nas funções executivas. Mentira, gente. Funções cognitivas, tá? Um lápis. Eu li e falei o que eu li aqui das funções executivas, mas são as funções cognitivas. Porque a função executiva, ela é uma das funções cognitivas. E essa função executiva, ela está... essas funções, elas são responsáveis, são habilidades, são capacidades que nós temos no nosso comportamento, tanto social quanto cognitivo, que é de planejamento, de memória de trabalho, né? Acionar, a memória de trabalho é a memória, como eu posso dizer, é aquela memória do momento, do que você está fazendo, é operacional. Você fica com ela ali enquanto você está manipulando determinada situação, fazendo determinada coisa. E depois você esquece. A consolidação da aprendizagem que vai virar em memória de longo prazo. Então, a memória de trabalho ela também aciona, no momento que você está fazendo algo, aciona todos os conhecimentos que você tem, buscando lá da memória de longo prazo. E aí você vai manipular essa memória durante a atividade que você estiver fazendo, aquela momentânea ali, que é do que você tem que fazer com o que você já sabe. Então, é trabalhado aí dentro dessa memória de trabalho. Manejo de tempo, organização, execução de tarefas, flexibilidade, tomada de decisão, solução de problemas, controle inibitório e persistência ao alvo. Essas são as principais capacidades, né, habilidades das funções executivas, mas que a gente vai falar em outro momento. Bom, a capacidade do cérebro para aprender, antes de mais nada, ela depende de estímulo, de motivação, de vivência, de repetição e de aplicação. Quanto mais a criança experimenta, manipula, realiza ações concretas, melhor serão construídos os conceitos necessários à compreensão e expressão de ideias, sequências lógicas, relação de causa e efeito, de lugar, tempo, finalidade. Um ambiente rico de estímulo, ele favorece a aprendizagem, tá? Então, quanto mais a criança está motivada, mais ela vai aprender. E esse interesse vai desencadear vários neurotransmissores que vão estimular na aprendizagem. E os neurotransmissores que são mais conhecidos, né, e envolvidos com a aprendizagem é a serotonina,
que produz a sensação de prazer e interesse em manter o esforço para aprender cada vez mais. A dopamina, que mantém a atenção e concentração. E a endorfina, que mantém a alegria e o bem-estar na aprendizagem. Ajuda na superação de frustrações e sofrimentos. A aprendizagem, ela depende de todos esses fatores aqui, ó. Eles são associados e concomitantes, né? Acontece tudo junto no momento da sua aprendizagem. Então, se algum desses fatores aqui não estiver bem estruturado, ele vai causar dificuldade de aprendizagem na criança. E a pessoa com deficiência, ela traz isso, porque ela tem privações de estímulos, né, no seu organismo que dificulta na aprendizagem dela, tá? Então, para aprender, a gente depende da integridade das estruturas cerebrais bem desenvolvidas. A gente depende do desenvolvimento corporal, de funções executivas, de funções cognitivas. A gente depende dos fatores genéticos, a gente depende dos fatores ambientais, regulação emocional, de perfil sociocultural e de neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de remodelar suas conexões. As redes neurais modificam em função das experiências vividas, né? E a aprendizagem é uma neuroplasticidade. Porque a partir do momento que você aprendeu algo, toda a estrutura que você sabia sobre aquilo foi mudada. Tá certo? E Vitor da Fonseca, ele coloca que o cérebro, ele é o órgão da aprendizagem. Bom, para a aprendizagem acadêmica, para a criança aprender, é importante que todas essas áreas aqui, ó, estejam em bom funcionamento. Sua estrutura corporal, seu desenvolvimento e a sua organização funcional do cérebro. Tudo isso relaciona com essas outras habilidades aqui, ó. Então, se a criança ela tiver problema aqui, que é a base da nossa aprendizagem, que aumentou a percepção sensorial, e o nosso desenvolvimento também começa aqui. A gente começa percebendo, reagindo aos impulsos sensoriais, aos impulsos, né? Que as percepções fazem essa conexão entre o sensorial e o motor. E aí a gente adquire linguagem, e aí a gente começa a aprender como se comportar, como agir, né? E aí todas essas estruturas são necessárias. E para entender como a criança aprende, é importante investigar como se estabelecem os processos dentro dessas habilidades, né? Dentro dessa base da aprendizagem. E aí vai abarcar tudo isso aqui, certo? Compreender onde está a dificuldade, em qual área que a criança tem dificuldade, torna possível intervenções pontuais que possibilitam um melhor desempenho acadêmico. Então, se eu sei que a criança tem dificuldade na linguagem, eu tenho que estimular essa linguagem. Se eu sei que a minha criança tem dificuldade no social, que ela não consegue ter um controle inibitório, que ela não flexiona, não flexibiliza o pensamento, eu tenho que trabalhar aqui nas funções executivas. Se a minha criança tem dificuldade de se perceber no ambiente, né, de se autoconhecer, ela vai ter dificuldade na sua aprendizagem. Se as percepções do meio são captadas de forma não equilibrada, ela vai ter dificuldade na aprendizagem dela, tá? Então, isso é muito importante para o aprendizado. E cada área dessa aí, a ideia é que eu faça aulas específicas, né? Algumas já estão prontas, a próxima vai ser do sensorial, então eu não vou me ater aqui, eu só vou passar, porque dentro de cada estrutura tem uma estrutura.
tem um processamento. E aí a gente vai aprendendo como acontece esse processamento e como que ele influencia e trabalhar uma atividade que ajude a compensar, né, a estimular a aprendizagem da criança, tá? Bom, então o sensorial é a capacidade de captar os estímulos do ambiente e ele é interpretado pela percepção, que vai gerar uma ação, que é a parte motora. A parte motora é a parte da execução dos nossos movimentos, né? E nós aprendemos a nos movimentar e nos movimentamos para aprender, tá? Então, essa motricidade ajuda na nossa aprendizagem. O sistema físico e cognitivo agem simultaneamente, utilizando bagagens já existentes, né? Ou elas vão sendo armazenadas, e aí essa bagagem vai criar o meu repertório para a minha aprendizagem, ou da criança, para a aprendizagem dela. A linguagem, que vai desenvolvendo logo após o início das outras, demora um pouquinho mais, né? Porque o sensorial, ele já começa a desenvolver lá nos 4 meses de gestação, a criança já percebe estímulo. O motor, ele também já tem respostas motoras, né? E reflexivas, de reflexos. E a linguagem a criança vai adquirindo lá pelos 1 ano e meio, 2 anos. É importante também a gente, como profissional da educação, né, o profissional da aprendizagem, saber sobre os períodos de desenvolvimento da criança. Isso é importante. Só vou saber que meu aluno, ele tem que ele não está acompanhando, não está se desenvolvendo igual aos outros, se eu souber qual é o desenvolvimento normal. Tá? Então, a linguagem, que é a capacidade de comunicar, de transmitir sentimentos e ideias, né? Dificuldades de aprendizagem, na maioria das vezes, já é comprovado cientificamente, elas estão relacionadas com distúrbios nas áreas básicas, tá? Motor, sensorial, linguagem. Básico. E muita coisa que não é de diagnóstico, não é um laudo. Às vezes é falta de estímulo. Às vezes o problema está no método. Tá? Então, isso a gente tem que aprender a observar para a gente agir em cima desse propósito. Do propósito de ajudar a criança na dificuldade que ela tem. Bom, a parte socioemocional, que também influencia bastante na aprendizagem da criança, né? É a habilidade de interagir de forma flexível, adaptando-se ao meio e fazendo bom uso das emoções. Estruturas emocionais desfavoráveis podem desencadear processos prejudiciais para a aprendizagem, assim, bem significativos. As funções executivas, queridinha da Del, são habilidades cognitivas envolvidas no controle e na coordenação das informações. Regem nosso comportamento social e cognitivo, como eu já tinha falado anteriormente, e influencia diretamente na nossa aprendizagem. Porque a gente precisa de memória de trabalho, a gente precisa de atenção, a gente precisa de velocidade de processamento, manejo de tempo, como manipular o tempo para fazer determinadas ações, flexibilidade cognitiva, que é mudar o meu raciocínio a partir da necessidade que eu tenho, às vezes é uma, daqui a pouco é outra, mudanças assim, é importante a flexibilidade cognitiva para que você faça mudanças desse tipo. A dificuldade do autista está aqui, ó, muitas vezes, na maioria deles, eles não têm essa flexibilidade cognitiva, tá? Autorregulação, saber se regular, né, de ter um controle inibitório, de não agir impulsivamente, planejar e organizar. Metacognição, que é você aprender como você aprende. E aí você age em cima disso para que você aprenda. Cada um tem um jeito de aprender. E isso aqui, essa habilidade, essa capacidade aqui, ela é importante. E a criança sabe o que ela não sabe.
E às vezes a gente precisa ajudar ela a externar isso para que ela consiga ter uma metacognição, beleza? Bom, Michael Merzenich, ele coloca que se você praticar uma nova habilidade sobre condições corretas, você pode reestruturar o seu cérebro. Então, se for de forma adequada, a aprendizagem vai acontecer. Então, para ele, quando a aprendizagem ocorre de uma forma coerente com as leis que regem a plasticidade cerebral, a maquinária mental do cérebro pode ser aprimorada e assim aprendemos e percebemos com maior precisão, velocidade e retenção. Então, esse exercício, que é dele também, ele criou esse exercício de processamento específico, tem 5 etapas. E é baseado nessas 5 etapas que eu elaborei uma atividade para vocês verem como a gente consegue adaptar, né? Que é dar a prática de como eu vou adaptar uma atividade para minha criança em sala de aula. Ok? Bora lá! São 5. É identificar a dificuldade, priorizar as áreas a serem estimuladas e apoiadas, estratégia de motivação e engajamento, neuroestimulação e neurodiferenciação. Eu vou falar cada etapa separadamente, o que eu preciso observar em cada etapa, já em alguns casos dando exemplo, porque aí fica mais fácil a compreensão. E depois eu vou mostrar uma atividade seguindo esses passos, tá? Então, lá. Primeira coisa é identificar a dificuldade da criança. Quando eu levei a adequação curricular, eu dei um exemplo, né, de adequação lá, que era para uma criança no 3º ano, DI, e que ela não estava alfabetizada. Então, lá na adequação curricular, eu coloquei a alfabetização como ponto principal, porque no 3º ano, as crianças, a maioria, já estão finalizando seu processo de alfabetização, né? Eles já sabem ler, já sabem escrever, e aí vai só aprimorar isso aí no 3º ano. Mas essa criança que eu coloquei lá, que eu chamei de Frank, não estava alfabetizada. Então, aqui a dificuldade é na alfabetização. Esta minha criança não consegue diferenciar os sons. Por isso ela não conseguiu ser alfabetizada. Então tem que ser trabalhado isso. Ela já veio de 3 anos, e isso é hipotético, tá, gente? Porque uma criança está em 3º ano, eu estou colocando que ela vem de 3 anos, às vezes pode ter mais anos aí. Sendo trabalhada de forma que não foi alcançado o objetivo da ensinagem. Ela não aprendeu. E aí, às vezes, esse não aprender é porque ele não foi estimulado da forma correta. Então, vamos lá. Dificuldade na alfabetização. Ela não tem consciência fonológica bem desenvolvida. Então, eu tenho que trabalhar isso, certo? Ensinar a criança a discriminar o som. Ela já conhece todas as letras. Porque isso aí é mecânico, né? 3 anos vendo o alfabeto, ouvindo sobre o alfabeto, nome de letra, som de letra. O que é mecânico, ela conseguiu. Mas ela teve problema na consciência fonológica. E a consciência fonológica, ela precisa de um ensino explícito. Capovilla fala isso, né? Capovilla é fonoaudiólogo, um grande estudioso na área de aprendizagem, da fonoaudiologia. Ele tem livros, né, de alfabetização. Então, ele coloca que tem que ter um ensino explícito da consciência fonológica. Porque isso não é natural do organismo humano desenvolver. Porque a linguagem escrita, ela foi criada pelo homem. Né? Já não existia no mundo e a gente nasceu e já existia. Então, com o seu desenvolvimento, você aprende assim, ó. Não. Por isso está explícito. Porque foi uma criação do homem. A escrita. E para ela aprender
dentro dessa consciência fonológica, eu tenho que observar a orientação espacial e temporal, porque para escrever eu preciso disso aqui bem desenvolvido. Eu tenho que observar o vocabulário auditivo e expressivo dessa criança, né? Como que ela sabe e o que ela compreende do que ela sabe ou do que ela ouve. Discriminar e manipular os sons. Memória fonológica, que é guardar essa discriminação que ela fez aqui. Às vezes você trabalha com a criança, mas ela não tem isso aqui, ó, memória fonológica. E aí você trabalhou um dia, no dia seguinte você já mudou. Não houve repetição, e a repetição é essencial para a aprendizagem. E as dificuldades de autorregulação. Uma criança que não tem um controle inibitório adequado, que não sabe se portar, que os estímulos sensoriais chegam de forma desequilibrada, causam essa dificuldade de autorregulação, né? As respostas que elas dão são respostas agitadas ou tímidas, e aí ela não consegue interagir e aprender. Segundo passo, priorizar as áreas a serem estimuladas, né? Eu falei as principais dificuldades básicas para a alfabetização que a criança apresenta. E aqui a gente vai citá-las e priorizar. Qual vai ser? Porque o processamento sensorial dessa criança está alterado. A organização espaço-temporal não foi desenvolvida de forma a contento. A linguagem expressiva dela deixa a desejar. A consciência fonológica também não está trabalhada. E atenção. E qual eu vou pegar? Essa aqui, ó. Consciência fonológica. Que através dessa aqui, eu busco nas outras para que eu consiga fazer com que ela aprenda essa aqui. A consciência fonológica. Claro, por etapas. Terceiro, estratégia de motivação e engajamento. Eu preciso reduzir o estresse da criança. Uma criança que não sabe ler, está lá no terceiro ano, todos os colegas estão lendo, e quando ela pega uma atividade da qual ela não consegue executar, ela vai ter o estresse grande. E às vezes, a resposta desse estresse é no comportamento. Joga todo pro alto, briga, bate. Ou isso é até uma fuga, para que ela não fique ali na sala. Né? Aquele aluno que foge de sala toda hora, sabe? Aquele DI que tá dentro da sua sala. Piscou, ele correu e foi para outro lugar. Ele tá fugindo do que ele não consegue aprender. Porque ele não sabe. E a atividade que foi dada para ele. E aí você está causando uma alta baixa estima. Se a autoestima está baixa, eu não aprendo. Então, as atividades têm que ser graduais também, né? Eu vou oferecer apoiadores, né? Aonde a criança vai buscar memória, aonde a criança vai buscar perceber a quantidade de som, são os apoiadores que eu vou dar. Pode ser visual, pode ser auditivo. Deixar que a criança responda. A criança precisa quando ela é perguntada, quando ela é interrogada, perguntada foi ótimo, né, gente? Quando ela é interrogada, que você pergunta algo a ela precisa te responder. E às vezes a gente responde para a criança. A gente pergunta, a gente não espera a criança e a gente responde, achando que está ajudando a criança. Não, você não está ajudando a criança. Sistema de recompensa, né? Desafios são ótimos como sistema de recompensa. Elogios, você vai estar massageando a autoestima dessa criança, que às vezes está lá no pé. E sem autoestima a gente não aprende, gente. E sustentação da atenção. Então, eu falei que eu ia trabalhar a consciência fonológica,
Não é isso? E a estratégia, eu vou buscar aqui, ó, vou reduzir, vou oferecer apoiadores, vou fazer perguntas, deixar que ela me responda. Eu posso apoiar, eu posso ajudar, mas não dar a resposta para ela. Eu vou fazer ela raciocinar para chegar à resposta que eu quero. Vou elogiar, porque eu não preciso dar bala, bombom e chocolate. Eventualmente, você fazer algo nesse sentido, não tem problema. Mas no dia a dia não dá, né? E fazer com que ela mantenha a atenção para que ela aprenda. E aí vem a neuroestimulação. Eliane, o que é neuroestimulação? É a estimulação, gente, que entra engajada e ajudando no processamento neurológico. Como ele acontece? Certo? Então, eu vou partir do simples para o complexo. Porque se eu dou lá uma atividade que a criança não consegue e mando ela escrever, ela é ótima copista. Ela copia tudo, ó, chique no último. Mas ela não entende que ela copia. E eu vou dar algo do simples para o complexo dentro do que eu quero que ela aprenda. Algo simples inicial. Ela aprendeu o simples, eu vou passar para o passo seguinte. Não é assim os joguinhos do celular que a criança adora e manda bem? Melhor que eu, porque eu sou uma negação na maioria deles. Lá, quando você começa num nível básico, ganhou, tem comemoração, estoura estrelinha, faz isso, faz aquilo, né? Isso é importante, porque isso aciona o funcionamento normal do cérebro. O fluxo de informação do menor para o maior, eu começo com uma coisa, duas coisas, três coisas e vou evoluindo. Então, esse fluxo, ele tem que ser organizado na quantidade que eu vou estar estimulando essa criança. Utilizar os apoiadores, já foi falado anteriormente, é importante, tá? Esse apoiador, ele vai vir como uma ajuda ao acesso ao léxico, tá? Da memória que ela tem, ou criar essa memória. Porque se ela não tem a memória de qual é o som que ela precisa produzir, eu vou trazer apoiadores de outras áreas para que eu não estresse ela. Se eu estou trabalhando consciência fonológica, a letra inicialmente, assim que eu começo, ela é uma informação que vai causar estresse. Ela é uma informação que vai atrapalhar mais a criança. Então, se eu vou iniciar consciência fonológica, é do som. Consciência fonológica não é o nome da letra, é o som que eu produzo ao falar algo, né? Retirar distratores, tirar de perto algo que possa distraí-la, algo que vai chamar a atenção dela. E reforçar a memória. A repetição, que eu já tinha falado anteriormente, gera memória. Quanto mais você repete, mais memória você vai ter sobre aquela informação repetida. E a neurodiferenciação, que é fazer com que a criança vá um nível além, fazendo diferenciações, diferenciando o aprendizado, diferenciando a informação, novas informações sobre a informação anterior. Então, também graduar esse nível de dificuldade, acrescentar dificuldades paulatinamente, utilizar modelos. A gente aprende por imitação. A fala foi assim. A criança aprendeu imitando ouvir um adulto falar. Então, você dar modelos ajuda a criança a dar respostas assertivas. E aí, massagear o ego dela. Analisar o tempo de sustentação da atenção. Isso é essencial. Porque se a criança ficar desmotivada, a partir daquele momento que ela não tem mais a motivação porque ela cansou,
ela não sustenta a atenção e ela não vai ter respostas e ela não vai ter aprendizado. Ou seja, ela não dá resposta porque ela não teve aprendizado. E acessa ao Lexo com recursos visuais. Se ela tem dificuldade, ela precisa de um apoiador. Ela precisa de algo para ela buscar do que ela já viu. Porque ela já vivenciou várias coisas dentro da escola, relacionadas à leitura e escrita. Mas ela tem dificuldade desse acesso. Então, a gente dá apoiador para facilitar esse acesso e melhorar. Né? Com o tempo, ela vai ter esse acesso ao Lexo muito mais rápido. Beleza? Então, agora, eu vou mostrar uma atividade. Essa atividade é errada? Não. Se ela for dada para uma criança que tem condições de fazê-la. Lembra que eu falei que a criança em questão não tem consciência fonológica? Ela não sabe associar letra som. Consciência fonológica é som. E ela não associa as letras. A grafia, né? O símbolo gráfico. Ela não faz essa associação. Então, quando você dá uma atividade dessa, mas tá o nome aqui, ó, convite, ela só vai ter que contar. Depois ela vai falar e colocar quantas vezes ela abriu a boca. Beleza. Mas ela vai aprender a diferenciar o som com a atividade dessa? Então, essa atividade é ótima para quem consegue fazer. Para quem tá num grau de aprendizagem que ela vai conseguir. Então, uma criança silábica faria isso aqui, né? Um silábico alfabético. Mas uma criança pré-silábica, uma atividade dessa, não vai ajudar muito. Então, o aluno, para o aluno com atraso no processamento fonológico e organização espacial, que ele também apresenta, né? Também apresenta dificuldade do acesso ao lexo, memória fonológica e consciência fonológica. Uma atividade dessa não é legal. Não vai surtir a aprendizagem. Se ela for uma criança que senta e que faz tudo, você vai lá, tem um monitor do lado, ela vai fazer, porque ela vai ter ajuda, mas ela não vai ter aprendizagem. Então, para que a criança tenha aprendizagem lá na consciência fonológica, eu falei que é o que a gente ia trabalhar com essa criança, né? Eu vou seguir aqueles passos elaborando uma atividade, ok? Então, os passos estão aqui: identificar, priorizar o que vai ser estimulado e apoiado, qual é a estratégia de motivação e engajamento, neuroestimulação e neurodiferenciação, conforme o exercício de processamentos específicos de Michael Merzeni. Então, vamos para as atividades. Identificar a dificuldade, a gente já identificou, né? E aqui eu vou contextualizar aonde e como essa atividade vai ser feita. Então, após leitura do texto com a turma sobre festa junina, a turma vai realizar a interpretação de texto proposta pelo livro. A adequação da atividade inicial com a criança, ela vai partir de você interpretar esse texto, porque se todas as outras crianças foram interpretar, ela não consegue fazer essa interpretação conforme a proposta do seu livro. E aí eu tenho que adequar a minha atividade. E para que a minha criança ela esteja inclusa dentro da minha sala de aula, ela tem que participar de atividades dos demais. Então, na leitura de um texto, ela tem condições de sentar e ouvir os colegas lendo, ouvir a professora lendo. Então, assim que você terminar, que os demais forem fazer outras atividades, aí você vai conversar com a criança, vai fazer um diálogo sobre o texto que foi lido. Vai buscar ver o que ela entendeu, o que ela lembra, né? Então, você vai conversando. Porque é desse texto, que era um texto sobre festa junina, que foi escolhida a letra, né? E aí fala, nossa, festa, olha, vamos falar a palavrinha festa. O
Que letra que começa a festa? Pode mostrar no texto, né? Pega lá o livro, não tem? Aí coloca, mostra a letrinha. Produza o som da letrinha. Isso você está contextualizando a criança para a próxima atividade dela. Ela estava na atividade junto com todo mundo foi interpretar, então você começa conversando com ela, ela também está interpretando. Então, ela também vai estar mais próxima do que os outros estão fazendo. Bom, habilidades prévias que essa criança tem, eu já tinha falado anteriormente, que ela sabe as vogais e reconhecem as letras, certo? Sem associação, gente. Ela sabe o nome das letras. E aí, eu vou iniciar. Então, aqui, gente, eu coloquei o comando para cada atividade e a orientação para o professor de cada atividade. Como você vai seguir. Esse comando, você vai dar, assim que iniciar, cada comando de cada etapa, você vai dar. Você pode fazer opção por dar o comando todo, porque os próximos são mais... Tem mais sugestões de atividade a ser feita. Ou você pode ir dando o comando pausado, a criança realiza, e aí eu dou o próximo. E dependendo da criança é necessário isso. Uma criança que é hiperativa. Se você falar tudo que vai fazer, na hora que você for fazer, ela não sabe mais o que é a segunda opção. Porque ela já se perdeu nas informações iniciais. Então, pode ir ao pouco. Agora, se é uma criança que já é mais tranquila e você já pode até estimular a questão da memória, você pode mandar os comandos todos e depois ir executando. E aí buscando na memória, né? O que eu tinha falado que ia fazer? Mas a criança tem que ter condições para isso. Se ela não tiver, você vai falar pausado, beleza? Então, proporcionar um ambiente silencioso, retirar distratores visuais próximo da criança, a reprodução do som, a criança tem que estar olhando para você, né? Quando você for reproduzir o som da letra, que a letra representa, você tem que pedir e fazer com que a criança olhe para você. Depois da primeira audição, pedir para a criança repetir junto com você. Então, você falou, nós temos aqui a letra F. Vamos fazer o som da letra F? Pede para ela repetir, pede para ela fazer junto com você. E perguntar se a criança conhece alguma outra coisa, além de festa, que começa com a letra F. Além de festa, porque você falou festa anteriormente para ela. Deixar que ela responda, que ela busque se ela tem esse conhecimento ou não. Se ela não tiver, aí você vai sugerir algumas palavras. Se ela tiver, se ela falar uma, ótimo, já deu o elogio. Para que ela continue prestando atenção, para que ela queira continuar a atividade. Bom, eu só olho para o lado errado, vocês já perceberam, né? Que eu fico olhando para baixo. Eu e a câmera, não gosto, gente, mas tudo bem. Del vai me pagar caríssimo por isso. A segunda etapa. Aí você inicia dando comando, eu olhando para o lado errado de novo. E aí fala com a criança. Agora você vai ver algumas figuras, todas as figuras começam com o som que estamos trabalhando. Se você achar que 3 figuras é demais para essa criança, dê 2. 2 é muito, dê uma para iniciar. Depois, vai aumentando. Aí, você, antes dela agir sobre o comando que você deu, você vai colocar uma letra. Próximo. E qual é a letra? F. Né? Então, você coloca as figuras sobre a mesa. Faz o som específico que representa esta letra. Peça a criança para repetir o som da letra. Antes de dizer o nome da figura. Beleza? E
com a letra F próximo dela. Para que ela possa começar uma associação, né, do som que ela está trabalhando com a grafia, com o símbolo gráfico que aquele som representa. Bom, é importante saber determinar o tempo, que eu já tinha falado anteriormente, para que a criança mantenha a atividade. Então, quando você achar que é muito, você diminui. O vocabulário da criança e o acesso ao lexo, ele tem que ser apoiado por recursos visuais. E é aí onde entraram essas figuras, eu escolhi 3. E o sistema de recompensa, ele tem que ser efetivo para a criança manter. Então, o elogio é essencial. Tá? Vamos usar esse sistema de recompensa, elogio, porque ele é muito importante. A autoestima é tudo na aprendizagem. Uma pessoa que não tem autoestima, não aprende. Etapa 3. E aí, ó, tá vendo que aqui já tem vários comandos? Você pode dar os comandos separadamente ou todos. E aí eu já falei sobre isso. Você coloca a letra F na mesa junto com as vogais. Você pede a criança para repetir. Você repete prolongando o som inicial. Aí você dá os cartões de cor. No caso aqui foi azul para a criança. Pedacinhos de papel. Para a criança poder representar cada sílaba de cada palavra de acordo com a quantidade de vezes que nós abrimos a boca para pronunciar aquela palavra. E faça o modelo. Lembra do modelo? Que a criança aprende através de um modelo. E aí você vai fazer para que ela repita. Ok? Isso é um apoiador visual. Você vai estar ampliando a informação quando você dá um modelo. Bora lá. E aí você vai dar cartões de outras cores, para na hora que você trabalhar, você fala que você vai usar, né? E que na hora de usar, você vai dizer o momento. E aí, você parte para a ação. Beleza? Bora lá. Fada. Aí você vai pedir ele que repita a palavra. Fada. Nossa, quantas vezes eu abri a boca? Fada. Aí tem gente que usa a palma, né? Fada. Pode usar. Mas, às vezes, a criança, quando ela terminar de bater, ela não sabe quantas ela já bateu. E o apoiador visual aqui, no caso dos cartõezinhos, ele vai ajudar essa memória dela. Vai estar ali, ó, para ela contar, para ela olhar. Beleza? Aí, você faz com todas as figuras. Com a fada, com foguete, com feijão. E a criança vai colocar a quantidade de vezes que ela abre a boca com cartõezinhos. Beleza? Não solta lá a boquinha para ela dizer. Aqui ela tá fazendo, diferente daquela primeira atividade que eu mostrei lá. Certo? Que ainda exigia um número de letras. Para a criança, preze lá, porque isso é muito difícil. Aquele exercício inicial. E aí agora a gente vai usar o cartão de cor diferente. A criança vai falar e aí você vai perguntar. Enfada. Quantas vezes eu abri a boca? E Fá? Qual é o cartãozinho que representou a hora que eu abri a boca em Fá? Se ela responder de imediato, ótimo. Se ela não responder, você vai fazer ela raciocinar para que ela responda. Vamos ver. Fá, bate, Fá, dá. Onde está o Fá? Aí a criança vai lá, né? Você putucou várias vezes para chamar a atenção dela. É um apoiador. E aí troca o cartãozinho azul pelo cartãozinho laranja. No meu caso, foi essas cores que eu escolhi. Você escolhe o que você quiser. Pedacinho de cor que você quiser. Pode ser um lápis. Se tiver uma caixa de lápis de cor, ela usa os lápis de cores coloridos. Ela só vai trocar a cor. Mas quando é uma cor única, já ajuda também, né? Ela perceber.
Mas é o material que você tiver. E nesses tempos de aulas online que vão iniciar, você também pode elaborar para que ela faça. Só que aí tem que orientar os pais, né? Porque você, eu não sei como está sendo isso, no caso de alunos que precisam, né, daquela atividade direcionada e diversificada das demais, como que vocês estão fazendo, mas você pode elaborar aulas que a criança, só aquela criança vai ter acesso e o pai tem que estar orientado, e essas orientações aqui ajudam, porque, né, está bem detalhado o que tem que fazer em cada uma delas para conseguir uma aprendizagem mais significativa para a criança. E aí você repete com todas as outras figuras e vamos para a quarta etapa. Aí tu vai repetir tudo de novo, vai colocar a letra F na mesa, junto com as vogais, vai pedir para a criança para repetir o som da letra F antes de nomear cada figura. Você vai repetir a palavra prolongando a pronúncia da letra inicial. Você vai pedir que a criança repita as sílabas de cada palavra. Você vai repetir, vai pedir para ela repetir. E vai usar o alfabeto móvel para formar essa sílaba, tá? Então, você tirou lá os cartõezinhos, agora já os comandos já vão repetir, mas então você tem que tirar o que tá lá. Só deixar as figuras. Põe pro lado. Então, vamos lá. Vamos ouvir novamente o som do F. Faz o som do F para ela ouvir. Agora, vamos repetir. Repete, deixa ela repetir sozinha, repete com ela. Agora, vamos nomear as figuras. Ela vai nomeando as figuras, depois você repete, prolongando o som inicial. E aí pode fazer com ela também, né, lá desde o início. E aí você vai formar, usando o alfabeto móvel, as sílabas inicial de cada palavra com ela. Ah, aqui ó, fada. O pré-requisito aqui era conhecer as vogais, certo? Então, ó, é o somzinho da letra F que a gente está usando, né? E para ficar Fá, o que eu vou colocar? Então, ou ela vai te dar a resposta imediata, ou você vai fazer com que ela te dê a resposta imediata, auxiliando, dando apoiador à memória dela, tá? Ela vai lá no Fó e marca o Fó, ou pega um O, né? Que você ainda não tá formado as sílabas, ela vai lá e pega o O. Você não vai falar, tá errado. Você vai falar, vamos ver. É o sonzinho do F. E qual é o sonzinho do O? O. Ah, mas se eu juntar com O, ficou Fó. Pra ela perceber. Então, vamos procurar o que vai ficar Fá. Aí vocês procuram até achar o Fá e colocar na frente da fada. E segue a mesma orientação pro foguete e pro feijão. E a quinta atividade, que é a atividade que ela vai fazer no papel impresso, que eu trouxe aqui uma atividade pronta, né? E os comandos, você vai repetir os comandos, a criança vai fazendo cada comando, realizando cada comando. E agora vamos escrever a sílaba correta que está faltando em cada palavra. Você trabalhou anteriormente a sílaba. Viu a diferença daquela atividade lá do início? Que é ótima para quem consegue fazer, né? Para quem está sendo desafiada, mas tem potencial de fazer. Para quem ainda não tem aquele potencial, você tem que trabalhar o potencial dessa criança, tá? E aí você vai promover essa mesma neuroestimulação para as outras letras. E aí a criança vai te dando respostas mais significativas, tá certo? E aí, no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre o sensorial. Como o sensorial pode influenciar na aprendizagem, uma atividade que ajude nesse trabalho, né? Quando a criança tem dificuldade de respostas na área sensorial, porque a percepção sensorial dela não tem um equilíbrio. Beleza? Até mais, gente!